Quero chamar aqui daqui a pouquinho, quero apresentar para vocês, daqui a pouco vai entrar aí na tela o professor Jean Garcia, como a Haline falou, da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Paulo Albuquerque, da Unicamp, são autores do livro Engenharia de Fundações, da LTC, e a gente vai falar já sobre o tema Boas Práticas no Ensino Superior Online. Então, aproveitando você que está aí, continua com a gente, quem está entrando agora, seja bem-vindo. Eu sou Ana Simões, dando as boas-vindas de novo a vocês em nome do GEM, Grupo Editorial Nacional, e do GEM Educação. A gente volta agora, então, com o último painel de troca de experiências dessa tarde, que integra esse nosso congresso, De Repente, Professor Online, o novo normal do ensino superior. Bom, esse congresso é uma realização do GEM, Grupo Editorial Nacional, maior grupo de conteúdo técnico, científico e acadêmico do país. Vocês certamente já nos conhecem pelos selos de cada uma das nossas editoras, Atlas, Forense, Guanabara Kugan, LTC, Método, outras. E você já se cadastrou no nosso site? Se você ainda não fez isso, faça isso agora, conheça as condições super especiais para os nossos professores. E sem mais delongas, o evento de agora é um painel para a troca de experiências sobre o tema, como eu disse, boas práticas no ensino superior online. Para mediar a mesa, assumir o evento, eu convido aqui a Carla Neri, editora-chefe da LTC. Carla, boa tarde, muito obrigada por você estar aqui com a gente para mediar esse evento incrível, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Eu gostaria muito de agradecer a todos pela presença nessa sessão tão importante de agora, denominada Trocas de Experiências, o tema de boas práticas no ensino online. Sejam realmente muito bem-vindos. Como nós sabemos, a pandemia transformou a realidade do sistema educacional brasileiro, né? E assim, de uma hora para outra, as instituições tiveram que se adaptar na educação mediada por tecnologia, muitas delas da noite para o dia, né? Então, a gente pensando nisso, a gente convidou para compartilhar experiência importante para a gente um autor nosso, docente da Unicamp, né? A Unicamp, ela optou por manter as aulas de forma remota. E também, como a nossa ideia nesse evento não é falar somente sobre esse momento de isolamento social, a gente também quer refletir sobre o cenário, né, educacional pós-pandemia, nós convidamos um outro autor, professor da Universidade Federal de Uberlândia, ambos autores do nosso livro de Engenharia de Fundações, recentemente publicado pela LTC Editora, e que já é um sucesso. Ele tem sido adotado por várias instituições nos cursos de Engenharia Civil. Então, com muita alegria que eu vou começar convocando aqui o professor Paulo José Rocha de Albuquerque. Ele é engenheiro civil formado pela Unicamp, mestrado na Unicamp também e doutorado pela Poli-USP. O professor Paulo fez pós-doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, Espanha. É professor associado do curso de Engenharia Civil da Unicamp, é coordenador de estudos especiais CEE 221, solos da ABNT, presidente do Núcleo Regional de São Paulo da ABMS, também presidente da Comissão Organizadora Cobranseg 2020 e membro da Executive Board da revista Soils and Rocks. Professor Paulo, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Carla, tudo bom? Boa Agradeço tarde. Aí o convite da editora GEM, da LTC GEM, por estar aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar, né, essa nossa experiência. E nós estamos muito felizes, muito contentes de estar aqui. Professor, imagine, a alegria é toda nossa. Muito obrigada, mesmo. Bom, eu peço agora também que ingresse na sala o professor Jean Rodrigo Garcia, engenheiro civil da FES Unesp, mestrado e doutorado pela Unicamp. É professor da Universidade Federal de Uberlândia, onde ministra cursos de graduação e pós-graduação em geotécnica. É também secretário da Comissão Técnica de Fundações, CTF-ABMS. Professor Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. É realmente um evento
engrandecedor e enriquecedor para todos nós aí que estamos dia a dia aprendendo e planejando, né, esse aprendizado, essa aplicação futura, né? É isso aí, mestre. É bem assim. Bom, para a gente começar a nossa sessão, eu gostaria de passar a palavra para o professor Paulo, de forma que ele possa assim, contar e compartilhar com a gente toda a experiência dele, assim, de repente, professor online. Professor Paulo, a palavra é sua. Obrigado, Carla. Bom, vamos lá, pessoal. Foi uma novidade, né? A gente estava preparando as minhas aulas, eu tinha preparado minhas aulas para presencial. Nosso semestre começou na primeira semana de março, né? E como o semestre começou na quarta e minha disciplina é de segunda, eu tinha programado, né, a disciplina, já estava com ideia de fazer um sistema que utilizasse as ferramentas ativas, né? Porque eu tenho estudado, eu sou engenheiro civil profissional, atuei no mercado privado, né, como profissional engenheiro civil, mas meu interesse no ensino sempre foi desde a graduação, e depois de estar no mercado de trabalho, né, entrei, fiz meu mestrado trabalhando, meu doutorado, e aí entrei na iniciativa privada, dando aula, e depois eu tive a oportunidade de entrar na Unicamp, como provisório, e depois como professor permanente. E o meu interesse pelo ensino sempre foi estudando por conta própria, né, lendo, assistindo eventos, né? E há um tempo atrás, desde quando eu comecei a escrever o livro junto com o professor Jean, que está aqui, eu comecei a me interessar mais pelas metodologias ativas, né? A Unicamp tem um setor chamado EA2, né, que sempre tem chamado os professores para participar das inovações, das tecnologias de ensino à distância, e eu sempre me preparando, né, e comecei a ler muito no ano passado, falei assim, esse ano, 2019, eu vou fazer uma mudança na minha disciplina. Minha disciplina é uma disciplina prática, de quarto ano de engenharia civil, tem projeto, aplicações, né, e aí eu resolvi, falei assim, esse ano eu vou mudar. Né? E coincidiu com o lançamento do nosso livro, que tem atividades, tem aulas gravadas, eu falei, não, esse ano eu vou mudar. Então eu comecei a preparar já minhas aulas, já tinha feito 2 gravações, videoaulas gravadas, né? Estava já preparando para fazer discussões em classe, deixar de ser aquela aula, né, massiva, né, que o aluno fica só assistindo, não tem discussão. Tanto que já no primeiro dia de aula, né, que foi no dia 9 de março, uma segunda-feira, eu já dei atividade para eles, né? Falei, pessoal, abre o celular aí e pesquise sobre o assunto tal. E deixei lá um tempo, né, eles pesquisando, eu não tinha nem ideia, né, que ia ser decretado essa pandemia 3 dias depois. Então, a gente já começou com uma atividade, meu cronograma já estava preparado com avaliações contínuas, né, usando aplicativos, atividades de ensino, atividades de trabalhos, né, pesquisas. Então, eu estava meio que me adaptando a isso, né? E aí, quando veio no dia 12 de março, que a Unicamp decreta acabaram as aulas presenciais, e quem quiser, ela não obrigou, quem quiser, daqui a um mês, se eu não me engano, 14 de abril, pode continuar preparando as aulas, começar com as aulas virtuais, né, a aula remota. E aí eu comecei a me preparar, né? Já na semana seguinte eu já tinha gravado as videoaulas, já disponibilizei a videoaula já no dia 16 de março, já entrei com videoaula, e eu comecei a videoaula, era já para entrar online, já no horário da aula, né, para poder já começar as discussões. E eu comecei a perceber que os alunos estavam um pouco ainda, não tinham sintonizado, ainda não tinham entendido, porque a gente teve muito pouco tempo para se adaptar.
e a gente eu não recebi muito interesse dos alunos a questão das videoaulas gravadas, né? E aí, o que eu fiz? Eu mudei, né? Na semana seguinte, eu já comecei a usar a plataforma Google Meet para aula ao vivo, né? Então, com isso, eu também tive que adaptar os meus slides, né? Deixar ele de ser uma situação que você está em sala de aula presencial, que fosse uma coisa mais comum, e comecei a adaptar, né? Usar slides, preparar uma aula mais dinâmica, com mais animações, né? Com mais exemplificações, né? E deixar uma coisa que fosse mais suave, né? E aí, ao mesmo tempo, no ano passado, eu já utilizei o aplicativo Socrative, ou Socrative, né? Que eu já estava utilizando em toda a aula, e acabei... o que eu faço? Eu dou a aula, né, online, pelo Google Meet, coloco os slides antecipadamente para eles acompanharem com as anotações, né? E no final da aula, eu coloco esse aplicativo com atividades com relação ao que foi falado no dia. Então, já são perguntas preparadas e já tem respostas, né? Com resposta, então o aluno já verifica se ele acertou ou não a questão e foi acompanhando, né? Teve um belo dia que eu usei o aplicativo Kahoot. Quem conhece... Será que a internet do professor? Está ruim? Desculpa. Alô? Não estou escutando, Carla. Tivemos algum problema, eu não sei se foi com a sua conexão, mas eu acho que agora conseguimos resolver. É que o senhor travou de repente, mas eu acho que agora podemos continuar. Desculpa a interrupção. Não, pode chamar. Então, estão todos escutando? E aí, eu apliquei o aplicativo Kahoot, que é um aplicativo que é diferente do Socrative, né? Do Socrative, como alguns falam. É um aplicativo de competição, né? E o aluno que responde mais rápido e acerta, ele ganha uma pontuação. E isso não tive boa receptividade, porque o aluno não gostou, tive até reclamações depois, né? Era para ser um critério de nota, então foi descartada essa opção, e eu continuei com as aulas, fazendo aula online. E o Google Meet, que é a ferramenta que a gente disponibiliza para a gente, ela é boa porque você também grava a aula e eu disponibilizo essas aulas gravadas. Então, eu disponibilizo slide, as aulas gravadas. Essas aulas gravadas eu sempre faço intervalo, né, de forma que não fique maçante, né? Então, essas são coisas que eu fui adaptando ao longo do caminho, conforme o feedback que os alunos estavam me retornando. Com 4 semanas de aula, eu resolvi fazer criar um formulário da Google para poder avaliar o desempenho da disciplina, né? Como é que estava sendo o retorno com relação aos aplicativos que eu estava utilizando, o Socrative, o Kahoot, e assim, foi 75% da turma, com 50 alunos, eles não gostaram do aplicativo Kahoot, né? Eles acharam que eles até fizeram um aluno fez até uma relação com aquele programa Passa e Repassa do SBT, né? E com relação ao Socrative, eles adoraram, eles acharam que é muito interessante, porque o conhecimento que você teve no dia, você já tem a resposta na hora, ele faz aquilo, é utilizado como uma parte da nota, né? E também, concomitante, eu fui passando exercícios para eles. Eles, no começo, acho que eu exagerei um pouco, passei muita atividade, e eles reclamaram que estava tendo muita atividade das outras disciplinas. Eu comecei a dar uma espaçada, já que a gente tem 3 projetos que eles têm que fazer, eu comecei a dar uma espaçada
E também, além de tudo, eu utilizei o Google Chat, né? Essas ferramentas do Google são fantásticas, porque é um Google Chat, eu coloquei a turma no Google Chat e instalei o aplicativo do meu celular e da minha monitora. A gente tem uma monitoria, que é uma aluna de mestrado, de doutorado, e ela também respondendo, assim, conforme os alunos, durante a semana mesmo, né, tinham dúvidas de algumas questões, eles mandavam no chat na hora, eu veio no meu celular, né, e a gente foi tirando dúvida. Fora o e-mail também, né? E tem também o Google Classroom, né? Ele também tem, quando você disponibiliza uma atividade, ele dá também a opção do aluno mandar mensagens para você e você recebe automaticamente no seu e-mail. Então, assim, a gente tem a opção de usar o Moodle, né? Que a universidade disponibiliza, e também o Google Classroom. Foi a primeira vez que eu usei o Google Classroom. No começo tive algumas dificuldades para entender como é que funciona o Classroom, mas eu acho hoje uma ferramenta fantástica, porque ele tem o Google Forms, o Chat, né? O Forms, você prepara a avaliação, que pode ser uma avaliação da disciplina mesmo, como se fosse uma prova que você pode fazer, né? Você pode colocar como respostas ou não. É uma ferramenta assim que eu realmente gostei demais, estou gostando demais de utilizar, né? Então, nessa avaliação que eu fiz, o feedback deles para mim, né? Alguns acharam que a aula tinha que ser ao vivo, a maioria achou, eu falei, olha, professor, a aula ao vivo é melhor do que a videoaula. Talvez a videoaula ela seja boa quando você tem a aula presencial para você mostrar, você discutir o momento. A aula online, eu vi muita dificuldade do aluno fazer interagir, né? Apesar do Google Classroom, a gente tem a possibilidade de abrir subsalas da sua sala de aula, formar grupos para você discutir. Mas eu não achei essa ferramenta assim muito interessante para isso, né? Outras coisas, né? Que a gente pode fazer, os slides, eu acho que tem que ser disponibilizados 24 horas antes, é importante, né, de fazer isso. A Unicamp, ela deu um apoio muito grande para a gente, disponibilizando discussões online, né, com colegas de Portugal, da Espanha, como eu falei para vocês, foi opção do professor aderir, e na Unicamp a gente teve 97% de adesão dos professores. Como é que foi resolvida a questão do acesso do aluno para a internet e as tecnologias, né? Cada unidade, nós temos unidades, né? Cada faculdade, ela ficou responsável por atender essa demanda, né? Então, o aluno, ele buscou a unidade, fiz a nossa faculdade, então, olha, eu preciso de um notebook. E a faculdade, ela disponibilizou, né, os notebooks, os computadores para os alunos, e também a Unicamp fez uma campanha de doação de dados móveis, né? Então, ela conseguiu fazer que tudo rodasse, então ela deu um mês para a gente preparar. Quem já estava preparado já começou, né? Então o nosso semestre ele foi adiado para 31 de agosto. Essa disciplina eu acabo semana que vem, porque eu não parei, porque eu já tinha praticamente planejado ela dessa forma, né? Mas teve professor que precisou mais tempo para se adaptar, né? Então, assim, os pontos positivos que eu acho, né, a gente tem que ter avaliações frequentes quando a aula é virtual, utilizando algum aplicativo, Google Forms, ou dando trabalho, ou fazendo atividades. A gente tem que balancear isso e não esquecer que tem mais professores também fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ter um meio termo, e a questão que sempre foi falado várias vezes aqui no Congresso, pensar na humanização, né? Colocar o aluno, saber que ele tem dificuldade, saber que ele está lá na sua casa. Hoje eu estava dando aula, aí um aluno foi fazer uma pergunta para mim, ele abriu o microfone
tinha uma criança dizendo, não, professor, me desculpe, porque meu irmãozinho está aqui. Então, é até engraçado, né, escutar essas coisas, mas eles estão realmente interessados. A participação na minha aula, eu acredito que foi 90%, né, aquela falta dos 10% comum, mas eles estão, o feedback que eu tive foi muito interessante. Eu acho que está sendo uma experiência muito grande. Hoje saiu agora, acabei de saber agora que a Unicamp não decidiu, né, como a USP, né, de cancelar o segundo semestre, parece que a USP cancelou, a Unicamp ela está avaliando e pode ser, assim, ela falou assim, olha, conforme tiver as condições sanitárias, a gente vai acompanhando, mas quase certo que a gente vai terminar o segundo semestre online em janeiro, né? Então, é mais ou menos isso daí que é o projeto nosso. E alguns professores, como eu falei, 6% não aderiu e vai ter essas aulas depois quando voltar a presencial. Ele falou que não faz e a Unicamp não obrigou. Eu acho que eu não vou estender muito, Carla, porque eu acho que já são aí as 4h20, né? 20 Professor, minutos. você foi pontual e muito objetivo. Eu vi aqui vários comentários nesse sentido, achei muito bacana, em especial quando o senhor mencionou a questão da avaliação, da sua própria avaliação, da sua forma de ensinar nesse momento, né? No nosso primeiro dia de congresso, eu lembro que o professor Carlos Longo, né, o vice-presidente da ABED, ele mostrou para a gente, né, um estudo que foi feito e que, inicialmente, 85% dos estudantes daquele estudo feito estavam super engajados com o ensino remoto, né? Por terem continuado, enfim, pelos professores, pela agilidade no ensino, e depois, mais um mês e meio, essa avaliação foi feita novamente e esse engajamento caiu, né, para 60%. Quer dizer, então eu acho que um sucesso, né, essa questão, achei bem bacana, parabéns e muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. Eu gostaria, então, agora de convidar o professor Jean para falar para a gente um pouquinho sobre o que ele pensa sobre o futuro, né, do nosso ensino, da educação superior no pós-pandemia. Porque, como eu falei com vocês, a nossa preocupação não é somente com agora. A gente precisa entender um cenário que vem por aí, tá certo? Professor Jean, a palavra é sua. Oi, Carla, obrigado. Se você não estiver ouvindo, aí você não estiver ouvindo, vocês me avisam, por favor. Está perfeito. São as questões da tecnologia, né? Com toda a experiência que eu tenho em termos de engenharia, né, que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do pós-pandemia, né, nós estamos numa fase aqui na universidade que nós paramos, né, no dia 18 de março, após termos iniciado 2 semanas de aula, e foi realmente um baque muito grande, onde a atividade foi interrompida, tanto para os professores quanto para os docentes, né, para os alunos. E isso tem provocado, assim, né, uma série de discussões sobre isso na alta direção da universidade e entre toda a comunidade acadêmica, né? E nós temos discutido, tem sido feito pesquisas com todos os envolvidos para estudar realmente qual é a nossa atual situação e quais são as nossas condições de ir além, né? Como que a gente vai enfrentar, como a gente vai concluir esse semestre de aulas, né, que foram paralisadas. A gente tem olhado muito para os casos que estão em andamento, como é o caso da Unicamp, que o Paulo bem colocou, né, da USP, da Unesp. Nós estamos olhando diretamente para eles, que está sendo um grande balão de ensaio e está servindo, assim, de lições aprendidas, né? O que eles estão acontecendo que está dando certo, né? E com isso vai ajudar a gente nós e outras instituições, a pensar num planejamento mais assertivo, né? Aproveitando tudo aquilo que deu certo, né? As ferramentas que estão disponíveis, pensando do lado tecnológico, essa pandemia aconteceu no momento em que nós temos inúmeras possibilidades, recursos tecnológicos, obviamente que nem todos
ao alcance, né? Então, nós temos que pensar nessa questão de realmente de ter inclusão das pessoas como um todo, né? Para que elas tenham condição de acessar essas tecnologias, mas é importante saber que elas estão disponíveis e que nós temos ela ao nosso lado para poder propiciar uma condição de qualidade adequada para perenizar esse ensino de alguma forma, mesmo que seja digital, que ele é diferente do não presencial, mas ele viabiliza, né? Ele inclui e ele possibilita a continuidade. O momento, o planejamento é pensando na continuidade, né? Na perenização do nosso ensino. Essa que é a grande ideia, assim, da gente buscar isso, né? Importante destacar, no caso das universidades federais, nós não estamos parados, né? O ensino teve que ser parado, foi uma medida sanitária necessária para a preservação de vidas, nós paramos, né? Houve uma diretriz para isso, mas existe pesquisa em andamento, existe extensão em andamento, atividades administrativas, nós estamos passando por uma revisão do projeto pedagógico do curso. Então, é um momento que está vindo a calhar essa revisão, esse empenho administrativo, nos quais os professores estão se reunindo virtualmente, várias reuniões diárias, e exatamente no intuito de preparar um projeto pedagógico que esteja alinhado a essa nova realidade, né? Nós temos que o MEC já vinha numa tendência de permitir a flexibilização de disciplinas de cursos presenciais, né, que antes era de 20% que poderia ser oferecido à distância, ele ampliou isso para 40%, então a gente vê que já tinha uma tendência. Então, o planejamento para o futuro, que a gente não sabe se vai ser para curto, para médio ou para longo prazo, né? Afinal, hoje, olhando as notícias, a gente vê que ninguém tem essa resposta de uma forma exata, né? Até o Paulo colocou muito bem aí, né? Que tem essa coisa, a USP não sabe se cancela, não cancela, se vai, se não vai, né? Então, várias instituições estão dessa forma, a gente não sabe qual a segurança para continuidade das atividades de ensino, mas é importante frisar, nós não estamos parados, tá? Nós estamos trabalhando no planejamento e nas outras atividades que são possíveis de continuar com pesquisa, respeitando os distanciamentos, as condições sanitárias necessárias, aí a gente tem continuado. É nesse caminho que nós estamos trabalhando, no planejamento institucional. Carla? Desculpa, estava com o microfone. Vamos lá. Mestre, muito obrigada pela sua contribuição. Eu anotei aqui uma fala e eu achei bem bacana quando você falou, olha, estamos, na verdade, planejando, né, pensando na continuidade. Isso é muito bacana, porque a gente é um processo de formação de pessoas, né, e a gente não pode parar. Eu acho que esse é um momento, mais do que nunca, e a gente tem visto que estamos todos, né, trabalhando com o mesmo objetivo, né. Eu gostaria agora de aproveitar e começar algumas perguntas. Vou começar com o professor Jean. Só um minuto, mestre. A gente recebeu aqui várias perguntas bem bacanas. Queria saber do senhor o seguinte, na sua avaliação, o que a pandemia vai deixar de aprendizagem para o ensino superior? De aprendizagem, a gente pode pensar no seguinte aspecto, que eu acho que é generalista e serve para a sociedade como um todo e se aplica para o ensino superior, que é a questão da gente pensar de uma forma na superação, no poder de adaptação que o ser humano tem. E a gente sempre ter um foco positivo, pensando em como viabilizar. Se nós focarmos nas limitações, nos problemas, nós temos que pensar neles de maneira a superá-los. O que nós fazemos com o planejamento das instituições? Pensar como que nós podemos incluir os alunos, como que nós podemos ter a inclusão digital, como que nós podemos preparar essas pessoas. Então, eu acho que é o fator do poder de adaptação que está em jogo, é o que está sendo medido,
E a outra questão é o fator disruptivo, ou seja, nós continuamos ensinando, mas a forma é diferente, a forma é inovadora. Ah, professor, mas isso já existia, isso de alguma forma ensino à distância, ensino não presencial, aula virtual, tudo bem, mas com a pandemia, isso foi acelerado e a velocidade foi aumentada muitas vezes. Então, isso acaba exigindo de nós a tomada de decisão muito rápida. Então, acaba tendo uma inovação nesse processo, uma rapidez na sua implementação e que, na minha opinião, tem um caráter disruptivo. É bem assim, professor, eu também concordo demais com o senhor. E além dessa questão da disrupção, né, vamos dizer assim, o senhor, de qualquer maneira, teve experiência de repente, professor online durante esse período. Então, afinal de contas, né, como é que foi nessa orientação de estudante, enfim, trabalho, como foi a sua percepção em relação a isso? O senhor teve alguma dificuldade, o senhor notou alguma dificuldade em relação a essa nova relação virtual com os estudantes? Eu percebi sim, Carla. Foi no momento que o ensino parou, todo mundo foi para casa e naquele primeiro momento, todos achavam que aquilo seria muito breve, muito rápido, né? E na verdade não foi. Passou-se uma semana, passou-se duas, e aí eu tive uma dificuldade que eu percebi que os alunos, eu tenho muitos orientados, tanto de administração científica quanto alunos de mestrado na pós-graduação, e eu percebi que os alunos, assim, começaram a sumir, né, do ambiente, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, que eu tenho um grupo com eles, né, e foi o momento que eu falei, não, precisamos resgatar, né, resgatar alguma normalidade. Nós temos WhatsApp, nós temos e-mail, nós podemos fazer uma webconferência, podemos usar o Google Meet, então nós temos diversas condições de manter uma certa normalidade. Agora, é óbvio que nós somos humanos, né? E o fator do nosso contato, isso faz muita falta, né? Aquela questão presencial, de você trocar as experiências, né? O olho no olho parece que é diferente, né? O presencial e o online, né? Então, tem essa diferença. A dificuldade foi essa. Eu achei que teve um momento que eu precisei resgatar esses alunos. Hoje está indo muito bem. Eu posso dizer que 80% dos alunos assim realmente engrenaram e nós temos uma rotina de reuniões online, participação, e os trabalhos estão saindo, os artigos estão saindo, as pesquisas estão saindo. Teve uma questão também de suprir esses alunos, né? Visto que o aluno já tinha notebook, ele tem um acesso à internet, mas a licença de software, por exemplo, a empresa canadense, ela fiz a solicitação, olha, eu falei, os meus alunos usam tal ferramenta, tal software de vocês, só que aqui na instituição não está podendo acessar. Vocês poderiam liberar licenças pessoais para eles, né, usarem em casa? E eles atenderam todas as solicitações que eu fiz. Então, hoje, os alunos que eu tenho que mexem com a parte de modelagem, com software e tudo mais, eles trabalham de casa e os trabalhos têm ido muito bem. Mas é algo, igual eu falei, né? É uma situação que deu certo. Né? Que bacana, que bacana. Muito bom. E agora eu queria conversar um pouquinho com o professor Paulo. Mestre, como foi o impacto do planejamento das aulas na preparação das suas aulas remotas? Como é que foi esse trabalho? Olha, Carla, assim, eu não estava pensando em refazer as minhas aulas, né? Porque, assim, eu já tinha exercícios preparados, né? Os slides faz mais de 20 anos que eu dou a mesma disciplina, né? Então, sempre vai atualizando. Mas quando veio o ensino remoto, eu preciso mudar. Se eu não mudar, o pessoal vai dormir na minha aula. Às 8 da manhã de segunda-feira, né, que a Unicamp ela continuou mantendo os horários normais de aula. Né? Eles pediram para a gente respeitar feriado, tudo foi respeitado. Né? Então, eu preciso mudar. Né? E aí, eu tive que refazer um trabalho muito grande, refazer todos os slides, colocar imagem, colocar figuras, colocar animação, né?
para poder tentar compensar um pouco você não estar na sala de aula, né? Então, exercícios que eu fazia na lousa, eu tive que fazer no PowerPoint, mas aí você tem que colocar passo a passo, né? Todas as etapas. Então, assim, ainda fico muito tempo sentado, porque eu tive que assumir uma nova disciplina agora. Eu estou perdendo, não é que estou investindo, né? No próximo ano, né? Mas eu não imaginava fazer agora, e com isso, né, como o Jean fala, né, vem as atividades administrativas, né, as orientações que a gente tem, os TCCs, tudo. E eu dou aula na pós-graduação, a pós não parou também, né? E após, na disciplina da pós, eu divido com outro professor, e como ele está como responsável, eu fiquei mais na retaguarda, né? Mas eu tive que também atuar na pós. Então, o trabalho parece que dobrou, né? Eu acho que tem que se preparar. O segundo semestre, eu já estou pensando em como preparar o segundo semestre, porque eu vou dar 3 disciplinas para não ter surpresa, né? Para não perder muito tempo. Eu estou trabalhando sábado, domingo em casa, não tem essa de sábado, domingo, feriado, acabou, né? Mas assim, está sendo muito compensador, porque eu sempre gostei da aula, eu adoro dar aula, eu adoro ser engenheiro civil, né? E passar experiência, né? Eu acho que é importante isso, né? Aprendi muito, né, com esse feedback que a gente teve. Eu estou preparando os slides com mais cuidado, né? Fazendo mais exemplificações, buscando mais. A sorte que a gente tem a internet, né, para ajudar a gente a pegar exemplos, né? Mas é um desafio. Eu acho que a gente só vai conseguir voltar ao novo normal, como o professor anterior falou, né? A partir de março, eu acredito, né? Eu não sei ainda, né? Ainda estou um pouco... Esperamos que sim, né, mestre? Acontecer, né? Muito bom. E é uma disciplina de projeto, como é que eu vou passar o projeto para o aluno, né? Então, a questão foi a parte prática da disciplina, né? Então, não tem vídeo, não tem gravação. Então, eu tive que explicar o projeto usando o PowerPoint, né? Então, mas eu acho que eles entenderam isso daí, né? Eu vou fazer uma nova... A gente tem avaliação normal do curso, mas eu vou fazer uma nova avaliação semana que vem com eles para ver o feedback deles, né? Com relação a como foi a disciplina aí, que já está no fim, né? Muito bom, muito bom. A gente recebeu aqui uma pergunta da Vládia Bessa, mas o que está sendo feito mediante a nova portaria do MEC? Eu acho que não sei se o professor Paulo comentou alguma coisa. O professor Jean quer falar um pouquinho em relação à instituição, à UFO? Posso falar exatamente isso, né? A diferença aqui entre a Unicamp e nas estaduais de São Paulo é a nossa ligação, né? As federais estão ligadas diretamente ao governo federal, à União. E a orientação do MEC, exatamente, a portaria saiu há 2 dias atrás, dia 16 de junho, autorizando as instituições públicas a utilizar de meios digitais. Ela não fala ensino EAD e tudo mais, ela fala para utilização, para compensar isso de forma por meios digitais, essas aulas, né? Para viabilizar o semestre. Então, é aquilo que eu estava comentando. A universidade, sabendo disso, né, isso pelas informações que a gente recebe da alta direção, ela já vinha fazendo uma campanha de pesquisa entre alunos e docentes para saber qual é a realidade. Por quê? Não basta o professor ter internet, o professor ter notebook, mas e o aluno? O aluno tem notebook? Esse aluno ele tem internet? Então, o planejamento ele perpassa pela questão da inclusão. Não é só uma inclusão social, é a inclusão digital. O aluno ele tem que receber essa condição, porque ele passou na universidade para ter aula presencial, né? Então, hoje ele está em casa e muitas vezes dividindo o espaço com a família, com o pai, com a mãe ou com o irmão, que às vezes trabalha e às vezes não tem 2 ou 3 notebooks, às vezes não tem nenhum. Então, é uma série de cuidados que o planejamento agora que está sendo feito. E, na verdade, a universidade já antecipou isso, né? Posso falar aqui pelas notícias que são divulgadas, que já tinha sido feito, já estava sendo feita essa pesquisa exatamente para apurar qual a condição
para preparar o nosso futuro, né? Como que vai ser implementado isso. Muito bacana, mestre. É bem isso que o senhor falou. A questão é não excluir ninguém, né? Para a gente não aumentar as desigualdades sociais. Então, exatamente. Maravilha. Obrigada. Eu tenho aqui uma para o professor Paulo, da professora Luziane Njai. Mestre, quanto tempo você gasta para preparar videoaula e material de estudo? A instituição disponibilizou alguma plataforma para a oferta de conteúdo? Então, eu posso... Mais uma coisa? Não, só. Então, bom, a videoaula, ela gasta um tempo danado. Semana passada eu gravei uma videoaula e tive que fazer 6 gravações, né? E uma colega também, nossa, lá da faculdade, ela sempre comenta, eu acho engraçado, que ela está fazendo uma gravação, aí passa a filha dela correndo atrás, né? É a campainha que toca. Então, eu, pela verdade, é complicado, fui gravar uma videoaula, acho que de 10 minutos, eu levei 3 horas para gravar. Eu acho que não está bom, aí eu volto. Eu uso uma plataforma que é gratuita, né, muito boa, e você consegue pausar o vídeo, né, cortar ele alguns pontos. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, eu vou pausar, eu vou cortar, e depois eu emendei os vídeos, né? Assim, a maior ignorância, né, para não tentar fazer a 7ª gravação, porque eu já estava cansado já, né? Então, com relação à plataforma, né, a gente, desde há 2 anos atrás, a Unicamp fez um convênio com o Google, né, então a gente usa o Classroom, e o Classroom disponibiliza o Google Drive, né, então os alunos têm acesso ao Google Drive, acesso a todas as ferramentas. Então, pessoal, eu estou falando do Classroom porque é o que eu utilizo, né? Tem outras ferramentas que eu acredito, né? Que cada um tem sua realidade, né? Então, o Classroom, você faz repositório, a vantagem dele é que ele não tem limite como o Moodle. O Moodle tinha limite de postagem, então a gente consegue postar vídeo de 200 megas, você pode colocar links do YouTube, né? Então, é uma plataforma que eu, particularmente, estou gostando de utilizar, né? Mas aí depende de cada universidade, né? De cada instituição. A gente usava antes uma plataforma nossa, né? Da Unicamp, há uns 3, 4 anos atrás, ela tinha suas limitações. O Moodle é uma plataforma boa, que dá para você preparar a prova e ela ser aleatória, em questões aleatórias. Quem quiser, está disponível no site da Unicamp, no EA2, alguns vídeos de uma professora nossa que ela ensina como fazer prova online no Moodle, né? Criar essa aleatoriedade aí para o aluno fazer. Então, se não tivesse essas ferramentas, realmente seria um problema muito sério, né, para a gente fazer. Né? Mas sorte que a gente já estava meio que adaptado. Mas tem professor que teve dificuldade, né? Sim. Exatamente, ainda mais para o senhor, né? Que foi, de repente, professor online em 3 meses, 2 vezes. Mas, professor Jean, recebemos aqui a pergunta do Antônio. Professor, como conciliar aulas online em turmas e cursos presenciais no pós-pandemia? Em que situações seria viável? Como conciliar aulas presenciais? Como conciliar aulas online em turmas e cursos presenciais? Tá. Aqui, no caso, a gente está pensando, e é o que a gente vê de tendência, é a questão do modelo híbrido, né? Você tem um curso, no nosso caso, que é um curso de engenharia, inevitavelmente nós vamos ter aulas presenciais de laboratório, que a gente já tem visto alguns exemplos de sucesso por aí, que o pessoal já tem feito as aulas presenciais. Alguns estão postergando para 2021 e outros já estão aplicando, mas respeitando as questões de barreiras sanitárias, né, tudo mais, para que os alunos possam frequentar, porque a aula presencial, igual a gente na engenharia, não tem como, né?
o aluno mexe com o concreto, mexe com o solo, né? E faz parte esse contato que ele tem. E no caso do curso presencial, a gente vai ter que pensar, vai passar por esse planejamento para viabilizar isso, né? Ainda está sendo pensado como que nós vamos aplicar isso, né? Muito bom. Ontem mesmo eu mencionei na palestra, né, que o futuro, o professor Celso Nisquier comentou isso no primeiro dia de congresso, e é exatamente isso, o futuro é híbrido, né, é a tendência da educação do século XXI. Eu agora vou perguntar aqui para o professor Paulo. Mestre, a gente sabe que nem todos os estudantes aprendem no mesmo ritmo, né, e às vezes o ensino remoto pode se tornar um dificultador. Como é que o senhor lidou com uma questão dessa no seu ensino? Olha, Carla, assim, eu acho que você deixar as aulas gravadas, né, é muito importante. Então, você fazer aula ao vivo, e a possibilidade de disponibilizar a aula gravada, inclusive o chat, ele também, assim que você acaba a aula no Google Meet, ele automaticamente manda um e-mail para você com a sua aula gravada e o chat. Então, o chat, ele é utilizado de certa forma para fazer a presença. Né? Então, eu peço aos alunos, pessoal, dá um ok aí para mim. Aí aparece do lado um monte de ok. Então, assim, é uma forma de eu colocar presença. Então, essa questão da dificuldade, eu acho que quando você disponibiliza a aula, né, o aluno pode retornar, né, e verificar aquele ponto que ele não entendeu. E outra questão é da gente ter o chat, que o chat é uma resposta automática da questão. Então, às vezes você está à noite, né, descansando, daqui a pouco aparece um chat no seu celular e você vai ver um aluno. Então, depende muito do professor querer ter essa iniciativa de responder ou não. Eu respondo na hora, sabe? Então, na hora eu já respondo. Se eu não estou, a monitora também, ela responde, mas às vezes ela tem dúvida. Fala, professor, e como é que eu faço isso daqui? E ela responde. E o chat tem a vantagem que ele fica arquivado todas as perguntas que possibilitam você mandar até imagem. Um dia eu fui tirar a dúvida de um aluno, né, que ele estava com uma dúvida no desenho do projeto, eu fiz um desenho num rascunho, tem um pedacinho de papel pequenininho, tirei uma foto e mandei ele pelo próprio chat. Aí eu falei, professor, entendi. Então, são ferramentas que a gente tem que usar elas de maneira, explorar ela ao máximo, né? Eu não disponibilizo o WhatsApp, eu acho que o WhatsApp é muito pessoal, é o nosso celular, eu acho que tem outras maneiras, como o chat, ou até essas outras ferramentas, mas eu acho que o WhatsApp é celular, eu não gosto, né? Estou sendo sincero. Mas dá para a gente resolver bastante isso, sendo mais atento ao seu e-mail, né? Mas principalmente o e-mail, porque o aluno manda por e-mail também, né? Então, eu acho assim, a avaliação que eu fiz e pelo retorno que eu estou tendo, eu acho que eu consegui lidar, né, de certa forma, com essas dificuldades. Eu acho assim, não vou dizer que 100%, que pode ter aluno que, né, não demonstrou, mas eu sempre fui muito claro, sou muito claro com meus alunos, e falo assim, olha, pessoal, não gostou? Pode falar, eu acho que eu estou aberto, a gente está aqui para compartilhar, né? A gente é engenheiro, fala para eles, vocês já estão no 4º ano, vocês já são engenheiros, eu não fico tratando vocês como crianças, vocês já são profissionais para mim. Então, eu confio em vocês, eu confio, eu não fico fazendo lista de presença, sabe? Eu acho que está na base da confiança e acreditar no potencial deles. Eles têm que acreditar, eles têm que acreditar que, olha, o professor está me dando um voto de confiança. Né? Muito bom. Olha que interessante, professor Paulo, acabou, assim, na sua resposta agora, você acabou até respondendo aqui a professora Sueli Santos, porque ela pergunta, como está sendo a avaliação das frequências dos alunos? Né? Está tendo, assim, Então, é uma questão que você mencionou, olha, não existe uma frequência, né? É a confiança, é base na confiança. E eu acho que talvez a questão que o senhor mencionou também na sua apresentação, da importância da avaliação contínua. Exatamente. Porque o estudante é uma forma de presença também.
Exatamente, exatamente. Então, o senhor consegue acompanhar, né, o aprendizado do estudante aos pouquinhos, né? E isso não precisa nem ter presença, né, mestre? Cada um tem uma situação diferente, né, Carlos? Às vezes a conexão dele na hora não tá boa, né? Como é que eu vou lidar com isso, né? Então fica difícil eu cobrar aquela... Eu acho difícil, pessoal, cobrar aquela presença. Não tem como. Acho que tem que disponibilizar as aulas gravadas. Tem professor nosso que não disponibiliza por direitos autorais. Olha, se eu sou professor, né, e se eu não disponibilizar minhas aulas gravadas para ele, né, eu acho que eu vou largar minha viola e vou fazer outra coisa, né? Então, disponibiliza, tá tudo lá disponibilizado. Olha, fica aí, usa. Eu só peço para eles, ó, tomem cuidado, eu não quero que compartilhe, mas fica a aula gravada lá para eles assistirem quando quiser, né? Fica, eu acho assim, é a vantagem, eu acho, do ensino virtual, porque na lousa o aluno é tímido, ele não pergunta, né? E então, ele volta lá, pergunta, ou no chat, né? Então eu acho que tem pontos negativos, mas eu acho que tem muito ponto positivo da aula remota, né? Eu acho que um híbrido, como o Jean falou aí, acho que é um bom termo aí, né, da gente até quebrar distâncias, né? Tipo, tá quebrando distância aqui. Você está no Rio, você está em Berlândia, eu estou em Campinas, né? Tem gente do Brasil inteiro que está conseguindo fazer aí um bate-papo bem legal, né? É verdade, é isso mesmo. Agora, a gente teve aqui também uma pergunta, mestres, Fernando Menezes. Podemos dividir o planejamento em 3 momentos: pré-aula, aula e pós-aula, né? No caso da sala, a metodologia da sala de aula invertida, em relação à questão do ensino remoto. Já responde? Eu acho que é bem pertinente. Na verdade, aplicar essa metodologia ativa, ela é super interessante nesse momento. Até porque o professor pode pegar o seu material de aula presencial e disponibilizar ele previamente para o aluno, porque esse material, esses slides de aula presencial, eles não são preparados para aula virtual, né, para essa aula digital. Então vai ficar muito maçante. A aula digital é o planejamento que você tem que fazer, né? É uma aula mais animada, uma aula mais prática, né? Mais direta. Então, mas esse material que você tem da aula presencial, você pode disponibilizar aos alunos para que eles consultem, para que sirva de notas de aula, para que ele se prepare. Ele também é a contrapartida do aluno, estudar aquele material, estudar aquele tema e vir para a aula exatamente para uma aula virtual em que a interação vai ser mais produtiva, porque ele já vai vir com dúvidas, aquela parte mais básica ele já assimilou, e aí a aula digital ela vai ser mais produtiva, eu entendo. E você já fica fácil de disponibilizar um material também para o pós-aula, ou seja, consolidando aquilo que foi dado naquela aula e já dando o start para a aula seguinte, né? Então, o sucesso disso depende, na verdade, não só do professor, mas dos alunos. É a questão que o Paulo falou do comprometimento, né? Que o aluno tem que ter. Muito bom. É isso mesmo, professor Jean, obrigada. Eu tenho aqui uma pergunta, essa eu vou falar para o professor Paulo. A questão é a seguinte: como lidar com possíveis desigualdades, por exemplo, que é a dificuldade de acesso à tecnologia? Nas suas aulas, mestre, o senhor já teve essa questão de estudantes com problemas e como o senhor lidou com essa situação? Olha, nessa disciplina, Carla, que eu estou dando, são 49 alunos, eu não tive esse problema, tá? Mas essa nova disciplina que eu estou dando agora, que é uma disciplina de terceiro ano, né, são 100 alunos, né? E aí apareceu esse problema, né? Então, como a gente resolveu isso conversando com eles, né? De que forma? Eles assistindo a aula gravada, então ele não pôde, né, assistir a aula, porque ele estava com problema de conexão, ele estava assistindo pelo celular. Então eu falei assim, olha, a aula vai estar disponível e a avaliação que é feita pelo aplicativo, eu mudei a estratégia agora. Então minha aula é de quinta de manhã e a avaliação pelo aplicativo ela está sendo disponibilizada
às segundas e às terças em horários pré-determinados. Então, ele vai ter duas chances, ele não vai fazer no horário da aula. Então, estou dando um tempo, porque quem teve problemas da conexão está tendo um tempo de assistir a aula sexta, sábado, domingo, ou até segunda, assiste às aulas, e aí depois ele faz o aplicativo, que a gente abre o aplicativo para aquele, ó, de segunda-feira vai ser de 10 às 2 da tarde. Então, ele vai fazer as atividades nesse horário, ou de terça-feira à tarde. Então, a gente tentou conciliar, mas tudo assim, na base da conversa, abrindo para turma, vamos acertar isso daí, porque não está dando certo. Então, a intenção é sempre assim, caráter formativo. Né? Eu quero que vocês façam, porque vocês vão ter o feedback na hora das questões. Né? Então, é assim, disponibilizando e tentando flexibilizar ao máximo essa questão, né? Não enrijecer, porque prejudica mesmo, aí não tem jeito, né? Que bom, que bacana, muito bem. Mestres, olha, eu adorei esse nosso encontro. Queria agradecê-los, muito obrigada pelo tempo de vocês. E também por essa parceria, né, que é tão recente, mas que parece de longa data. Foi realmente um prazer tê-los aqui. Agradeço de coração. E aos nossos professores e professoras presentes durante esse encontro, o nosso muito obrigada, né? Quero também parabenizá-los pela determinação com que vocês conduziram esses últimos períodos tão difíceis. Muito obrigada. Ana, é com você. Oi, Carla. Essas suas palavras aí para fechar e encerrar realmente são muito pertinentes. A gente está realmente tendo que se reinventar nesses novos tempos, né? Pouco tempo para todo mundo, mas parece que já está um tempo, a gente está vivendo, respirando isso. Esse congresso que a gente está apresentando aqui é realmente uma resposta, talvez, né, para tentar pensar juntos, construir juntos um novo caminho. Então, realmente está sendo muito bacana a interação. Obrigada a você que conduziu essa mesa. Agradeço também aos professores Jean, Paulo, que tiveram aí dispostos a debater com a gente nessa tarde. Foi maravilhosa a troca de experiências. Agradeço também a audiência de vocês, gente. Até agora a gente veio numa batida muito boa, muitas palestras, foi muito bacana a participação de vocês no chat ao vivo. Convido vocês que estão aí para daqui a pouquinho, às 18 horas, 6 da tarde, a gente vai iniciar outras mesas temáticas, dessa vez discutindo os desafios do ensino superior por áreas de conhecimento. Mas, antes de eu terminar aqui, eu queria chamar duas amigas muito queridas, estão comigo aqui nesse congresso, a Daniele Portilho. Olá, Ana! Aí, Dani, seja bem-vinda. E a Dirce Laplaca. Olá, Dirce! Olá, estava mudo. Olá, agora sim. Combinamos. Estamos verdade. Eu estou de fora. A próxima a gente combina a roupa também, não tem problema. Isso mesmo. Eu estou chamando vocês aqui para a gente ajudar a dar uma passagem assim, de algumas informações importantes que a gente veio percebendo, que surgiram dúvidas aí com o público, né, ao longo desses dias. Pode ser que surja para amanhã também, quem de repente está entrando agora. Eu queria a ajuda de vocês, chegando Claro, aqui a brilhantar esse painel. É pro lado de cá. É isso. Eu estou atuante no chat. Eu não consigo parar de não falar com os colegas. Você está lá, disse também. Eu adoro, porque eu me sinto naquele momento em que a gente está comentando e um fala, outro fala. É como se a gente tivesse nossa voz ali ativa, né? A gente participa também, né, Dani? A gente participa, a gente se deleita aqui nos bastidores. É gostoso de ver, é gostoso de acompanhar, é enriquecedor. A gente também leva isso para o nosso profissional, para construir aí junto com todo mundo, né? É um desafio para todo mundo. Claro, no chat. Aqui, ó. Desculpa, Dirce, fala aí. As discussões no chat são muito enriquecedoras também. A gente pode trocar experiências, ouvir o que os colegas estão dizendo, o que os professores estão compartilhando, as suas dificuldades. Isso é muito bacana também, né? Não é só de elogio, o pessoal está elogiando bastante. Alexandre Nunes disse, é o meu primeiro congresso online, estou encantado. E outros também, um responde o outro, né? Um já era uma dúvida, a outra estava falando com a Zaide, ela falava assim, eu tenho ainda 500 provas para corrigir, a gente vai trocando informação, experiências, é uma forma da gente estar próximo, né? É meu primeiro congresso online também, hein? É verdade. Vamos às dúvidas para a gente não perder muito tempo e aproveitar o pessoal.
e não sei quem vai chegar. Então, a gente tem recebido muita dúvida, né, Dirce e Ana, com relação a uma lista de presença. A galera falando assim, eu estou presente. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, Dirce? Bom, legal isso, viu, Dani? Porque é importante o pessoal saber que não vai haver lista de presença. A sua inscrição já confirma a sua participação. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza. Ana, transmissão. Também o pessoal quer saber como a transmissão vai ficar disponível. Vamos esclarecer aí para o pessoal também, por favor. Excelente, Dani. Olha, o evento está sendo transmitido pelo YouTube do Gen Atlas. O link vai ser enviado algumas horas antes da primeira palestra de cada dia. E no nosso site fica também o link do dia. Beleza. Uma outra dúvida muito importante é com relação ao certificado. O evento é gratuito, o certificado também é gratuito, e todos os inscritos, mas somente os inscritos lá no nosso site, www.grupogem.com.br/professor-online, receberão o certificado, ok? Então, ele é gratuito, como eu falei, estará disponível também no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Na próxima semana, a gente vai enviar um e-mail com todas as informações para você poder acessá-lo. Outro ponto, Dirce, eu queria que você falasse são sobre os vídeos também. Legal, Dani. Então, assim como o certificado, todo o conteúdo do evento estará disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. E você vai assistir sempre que quiser. Então, não precisa se preocupar se eventualmente você perdeu alguma palestra. Beleza. Eu vou falar também sobre o e-mail de confirmação, tá, Ana? Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela questão do cadastro. Então, eu vou falar o e-mail de confirmação, assim que você se inscreve, o título do e-mail é sua inscrição no Congresso do GEM foi confirmada. Ele é enviado no mesmo dia em que você se inscreve. Se não tiver na sua caixa de entrada, dá uma olhadinha no spam ou naquelas abinhas que ficam do lado, promoções ou social, tá? E sobre o cadastro, Ana, a gente também tem recebido muita dúvida no nosso saque sobre o cadastro que a gente anuncia que os professores têm condições especiais, e aí está rolando muita gente se cadastrando. Esclarece aí para a gente, por favor. Tá mesmo, Dani, está gerando muita dúvida, mas funciona assim, gente, olha só, você realiza o cadastro, a nossa equipe de relacionamento precisa de até um diazinho útil para processar, e aí o sistema aprova, e aí você fica tranquilo, tá? Isso vai acontecer o mais rápido possível, essa aprovação, então aguenta aí no máximo um diazinho útil. E outras dúvidas, Dirce? Bom, se você tiver outras dúvidas, se eventualmente não localizou o e-mail de cadastro, entre em contato com a gente ou pelas nossas redes sociais, ou então manda um e-mail para faleconosco@grupogem.com.br e a gente te ajuda a resolver qualquer dúvida. E a gente vai se ver na próxima, né, Dirce? Pois é, daqui a pouco, né, mais uma mesa. E às 18 horas a gente vai começar as mesas temáticas discutindo os desafios do ensino superior, né, Dani? Primeiro na área de exatas, né? E depois na área de gestão, contabilidade e finanças, como a Ana já anunciou para a gente. Pois é, e você que está assistindo a gente, mesmo que não trabalhe nessas áreas, eu tenho certeza que o assunto que será discutido em cada uma das mesas vai contribuir para a sua atuação docente e com certeza tirar muitas dúvidas. Então, um tempinho para a gente tomar um café e voltar às 18 horas com muito mais. Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau. Até lá. Até lá.